E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Eu vou trazer alguns dados, tá? Do Ministério que ele soltou em relação a desempregos, tá? Aqui no Japão. Então, já fique atento a isso. Por quê? Por que eu falo isso? Para você que pretende vir para o Japão, tá financiado. Mesmo para você que mora aqui no Japão, que pretende mudar de emprego, tá? Então tem certos pontos que tome cuidado com isso. Então, se você não tiver tempo para você assistir esse vídeo agora, não assista. Eu acho que eu sou o único doido que fala isso. Por quê? Existem certas informações impertinentes aqui, que pode ser que esclareça aquilo que eu sempre falo nos vídeos. Antes de assinar qualquer contrato, procure pessoas, faça pesquisas, pergunte se a empreiteira é boa, se a fábrica é boa, como é que está de serviço realmente, faça uma série de perguntas, porque depois que você assinou o contrato e fez a mudança, não dá para chorar, tá? Mas vamos lá. A taxa de desemprego em todo o país foi de 2,1%, ou seja, 0,1% pior que no mês anterior, então no caso pior que mês de dezembro, tá? Além disso, o número de funcionários afastados aumentou cerca de 600 mil em relação ao mês anterior. É aquela velha história, a empresa não tem serviço, né? Fulano, fica em casa, vaza, tá? Então você vê que 600 mil pessoas é muita coisa. E o Ministério da Administração Interna e Comunicações diz que a rápida disseminação da cepa Omicron parece estar afetando, sendo necessário ficar de olho. De acordo com o Ministério da Administração Interna e Comunicações, o número de funcionários em janeiro foi de funcionários, pessoas empregadas, tá? 66,46 milhões. Ou seja, um decréscimo de 320 mil em relação ao mesmo mês do ano anterior. O quarto mês consecutivo de queda. Então já dá para você ter ideia que o bicho está pegando, tá? O número de empregados regulares, o que isso quer dizer? Tá, são pessoas que estão empregadas, tá? Tipo arubaito, pato, part-time e etc. E tem aqueles empregados regulares que estão ali, né? Empregados, Chain, etc. Então, esses empregados também eles entram como é que se fala assim? Haken, tá? No caso, assim, as famosas empreiteiras, tá? Foi de 35,54 milhões, um decréscimo de 270 mil. O primeiro decréscimo em 2 anos e 4 meses. Então você vê que o número de pessoas que estavam trabalhando assim, firme ali, deu uma caída, tá? Deu uma caída assim meio nervosa ainda. O número de desempregados foi de 1,85 milhão, um decréscimo de 140 mil em relação ao mesmo mês do ano anterior, o 7º mês consecutivo de queda, né? Então já dá para você ver que quando ele fala queda, tá? É que o número de desempregados está subindo, o número de empregos está caindo, tá? Destes, o número de pessoas que deixaram seus empregos por motivos como local de trabalho em vez dos seus próprios motivos aumentou em 70 mil em comparação ao mês anterior. O que isso quer dizer? Que as pessoas foram demitidas, tá? Em vez da pessoa sair por motivo próprio. Então você vê que aumentou em 70 mil, tá? O número de demissões. Com isso, a taxa de desemprego em todo o país, excluindo fatores de variação sazonal, foi de 2,8%, ou seja, 0,1% pior do que no mês anterior. Quando ele fala fatores sazonal, é aquilo que eu sempre expliquei nos outros vídeos, tá? De tempos em tempos, igual assim, você vê que um ano tem 12 meses, então a cada 4 meses tem uma temporada, para dar 12, tá? Então 4, dá 12. Então a cada sazonalidade, a cada mudança de estação, por exemplo, existem mudanças, dependendo em firmas, igual, por exemplo, Bento Yase, tá? Para quem mora aqui no Japão, sabe que é tudo muito bem definido. Existem pratos de comida de verão, pratos de comida de inverno, pratos de comida de outono, né? E de primavera. Então a cada troca de estação, pode ser que aquilo seja o forte ou fraco daquele local, e nisso aumenta-se as demissões ou aumenta as contratações. Um exemplo, final do ano, o Japão come-se muito doce.
Então as empresas que fabricam doces, igual por exemplo a Arópia, tá? Ela faz grandes contratações, então o povo racha de ganhar dinheiro ali trabalhando nessa época. Em compensação, vai chegando o verão, diminui-se o número de, como é que fala assim, de trabalho, porque as pessoas consomem menos doces. Aí o que acontece? Demissões. Por isso que eu falo assim, existem certas variações nesse ponto, tá? Então tem que tomar conta num setor, igual assim, setores de agrícolas também. Tem época de plantio, época de colheita. Então quando dá aquela época entre o plantio e a colheita, aquela sazonalidade, não tem grandes empregos. O que acontece? Dependendo, demissões. É a mesma coisa no final do ano. Tem a colheita da flor, das flores, né? Aqui no Japão. Então existem grandes contratações. Passou essa sazonalidade, corta-se. Então existe isso. Então tem que tomar cuidado onde você vai trabalhar, tá? Existe esse tipo de coisa e muita gente não se atenta a isso, tá? Então continuando aqui. Além disso, o número de trabalhadores de férias que se ausentaram do trabalho, o que é isso? Quer dizer, aqueles trabalhadores que tiveram que pegar o Yukio, tá? Ou que eles falam que no Japão férias remunerada, tá? A fábrica não tem serviço nesse tipo de coisa, tira o Yukio, manda a pessoa tirar o Yukio, tá? Então, além disso, o número de trabalhadores de férias se ausentaram por trabalho foi de 2,49 milhões, um aumento de 590 mil em relação ao mês anterior. Por indústria, no caso, alojamento e restauração foi de 120 mil. O número no caso de atacado, retalhista, foi de 80 mil. E o número de fabricação é de 70 mil. Então, no caso de fabricação, o que isso quer dizer? Fábricas, tá? Então, das mais variadas. Então, você vê que 70 mil pessoas pode parecer um número pequeno em relação ao montante no Japão, mas você vê que é muita gente, tá? De acordo com o Ministério de Assuntos Internos e Comunicações, a rápida disseminação do coronavírus parece ter aumentado significativamente o número de funcionários de licença e precisamos ficar de olho nas tendências no futuro, tá? Em uma coletiva de imprensa na reunião do gabinete, o ministro de Assuntos Internos e Comunicações, Kaneko, disse: o número de pessoas que têm empregos, mas estão de licença, aumentou em 120 mil em relação ao mês anterior. Parece que a propagação do novo coronavírus teve um impacto considerável e gostaríamos de continuar atentos às mudanças no número de funcionários e funcionários afastados. Então já deu para você sacar que a coisa não está lá, aquela Brastemp, como é que se diz, aqui no Japão. Por isso que eu já sempre vim alertando, tá? De tempos em tempos. Então, para você que pretende vir trabalhar aqui no Japão, ou mesmo você que já mora aqui no Japão, pretende trocar de emprego, já percebeu que esses números não estão lá, essas coisas. Então você vê que os fatores, tem muitos fatores aí que influenciam demais na parte de pessoas afastadas e na parte das pessoas demitidas. Então, antes de você assinar qualquer contrato, é aquilo que eu rezo, sempre falo nos outros vídeos. Perca 5, 10 minutos do seu dia antes de assinar qualquer contrato. Entra nos grupos do Facebook, poste perguntas. Fala, empresa tal é boa, empreiteira tal é boa, como é que está realmente de serviço? O local, a cidade é boa, tem boa infraestrutura, é uma porcaria? Pergunta. Pergunta por quê? Depois que você assinou o contrato, você não tem o que chorar. Tá? Porque depois que você assinou o contrato, você vai lá começar a trabalhar. Se a empresa for uma porcaria, os funcionários lá de dentro, como é que se fala? Funcionário que eu falo assim, parte de chefia, tá? Não presta alguma outra coisa, você vai ter que amargar com isso. Porque se você mudar de emprego de novo, você vai ter que voltar a estaca zero. E cada vez que você faz mudança, é prejuízo. Por que eu falo isso? Você tem gastos, tá? Da onde você tira e não repõe, uma hora acaba. E até regularizar o salário, geralmente são 3 meses. Dependendo do calendário que você entrar, 2 meses. O primeiro mês geralmente fica a rampar, a não ser que você consiga entrar no início do calendário da fábrica ou do local que você vai trabalhar. Caso contrário, se você entrar na metade do mês, por exemplo,
você vai ter que passar um mês, o segundo mês vai regularizar, o terceiro você vai receber um salário inteiro. Então, nisso você vai passar 3 meses meio que de perrengue, tá? E nessa brincadeira toda, tudo pode acontecer, tá? A gente fala assim, porque existe questão de doença, você vê que tem coronavírus também, para poder influenciar na situação, e nisso o salário sabe o que acontece. Então, tome cuidado, pelo amor de Deus. Tá? Antes de fazer qualquer mudança de emprego, pergunte, entre em contato, né? Não custa esse tipo de coisa, porque esse tipo de coisa pode te salvar muita pele do que você ficar se lascando de verde e amarelo. É aquela velha história que eu falo, não sou contra esse negócio de, como é que se fala, de financiar passagem, só que o agenciador no Brasil, ele não tem grandes responsabilidades aqui no Japão. Então o que acontece? Dependendo da agência que você for, isso é independente, tá? Fala assim, dependendo da agência, isso é independente. Depois que você assinou o contrato, veio pro Japão, não adianta ficar ligando pro agenciador lá no Brasil, fulano de tal, tá assim, tá assado aqui, tá uma porcaria. Por quê? Ele não vai poder fazer grandes coisas de lá pra cá. No máximo que ele pode ligar pra empreiteira, o que tá acontecendo aí? Tá assim, assim, assado. Você mentiu, então não vou te fornecer mais pessoas. É a única coisa que ele pode fazer. Mas depois mas quem tá se lascando é aqui você. Tá? E geralmente o agenciador não vai falar assim, eu não vou te fornecer mais ninguém. Tá? Porque isso aí eu ganho o pão dele. Ele é o intermediador nisso aí. Tá? Então, vamos deixar de hipocrisia. Tá? Eu já falo isso porque vamos deixar de hipocrisia porque tem muita coisa que acontece, muitas pessoas que se lascam nesse meio do caminho por causa desse tipo de coisa. Tá? Então são avisos que eu já trago assim, em questão de vivência, já para evitar dores de cabeça, tá? Porque certas dores de cabeça dá para ser evitadas. Além que você vê que as empresas não garantem que a pessoa vai conseguir ganhar aquele X que as empresas oferecem no Brasil no final do mês. Porque existem muitas variações. Você vê que entrou a guerra agora, e nisso o que acontece? Dependendo de empresas que exportavam para a Rússia, agora não exportam mais. O que acontece? Cai o serviço. Isso é fato. Tá? Então tem muita coisa que tem variações. Então tome cuidado, pelo amor de Deus. Tá certo? Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal. Deixa seu like. Tá? E clica no sininho para você receber as notificações que está aqui das notícias que acontecem aqui no Japão. Tá? Em relação aqui ao canal. Tá? Para você ficar sempre bem informado e sem firula, tá certo? E um abraço, até o próximo vídeo, até mais.